Trabalho como técnico de necrotério há quase uma década. Sempre lidei bem com a ideia de morte. Na verdade, ela nunca me incomodou. Para muitos, meu trabalho seria insuportável, mas eu o encarava com frieza e profissionalismo. Contudo, naquela noite, algo que vi me fez questionar tudo o que acreditava ser real. Era por volta das 3 da manhã, o momento mais silencioso do turno. O necrotério tinha um silêncio que não era apenas ausência de som, mas uma presença opressiva que se agarrava à pele. Estava sozinho, organizando os instrumentos cirúrgicos em uma bandeja de aço inoxidável, uma tarefa rotineira que já fizera centenas de vezes. Foi então que percebi algo fora do comum. Enquanto ajustava a iluminação para refletir menos nos instrumentos, um reflexo na bandeja chamou minha atenção. A princípio, pensei ser apenas a luz distorcida, mas não era. O contorno de um rosto feminino emergia na superfície polida. Estreitei os olhos tentando entender o que estava vendo. Não havia mais ninguém ali além de mim, e ainda assim, aquele rosto parecia me observar. Ela era jovem, com olhos fundos e desesperados, a expressão de quem clamava por ajuda. Seus lábios se moviam, mas sem emitir som algum. Olhei ao redor, meu coração acelerando a cada segundo. A sala estava vazia, como sempre. Apenas o zumbido distante de um ventilador e o som do meu próprio respirar quebravam o silêncio. Voltei a encarar o reflexo e agora ela estava mais próxima, quase colada à superfície do metal. Senti um calafrio correr pela espinha. Estava congelado de medo, mas ao mesmo tempo hipnotizado por aquela presença. Reuni coragem para tocar a bandeja. O contato frio do aço trouxe uma estranha confirmação. Não havia nada ali, além da sua função inerte. E ainda assim, quando olhei novamente, ela continuava lá, encarando-me. Tentei afastar a visão, como se fosse fruto de minha imaginação ou do cansaço. Pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas nada mudava. A sensação era de que, de alguma forma, aquele reflexo estava vivo. Fui até o arquivo para buscar algum registro que me ajudasse a racionalizar o que estava acontecendo. Passei os olhos pelos documentos da noite e finalmente a encontrei. Uma jovem chamada Marina, 27 anos, vítima de um atropelamento fatal. Sua ficha ainda estava ali, recente, fresca. Senti um aperto no peito ao ler os detalhes do acidente. Ela fora atropelada ao tentar atravessar uma avenida escura, não muito longe dali. O motorista fugiu sem prestar socorro, deixando-a morrer na sarjeta. Ao voltar para a sala, a bandeja de aço estava limpa, sem sinais da aparição. Porém, a sensação de ser observado não me deixou. Passei o restante da noite inquieto, cada reflexo em qualquer superfície brilhante me fazia estremecer. No vidro do armário, no visor do meu relógio, até mesmo na água que usei para lavar o rosto, todos pareciam carregar uma sombra dela. Na noite seguinte, me forcei a voltar ao trabalho, tentando me convencer de que tudo não passara de um delírio causado pelo cansaço. Mas quando me aproximei novamente da bandeja, notei algo que não estava lá antes. Marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra o aço. O formato era pequeno, delicado, claramente feminino. Minha respiração ficou pesada e um suor frio escorreu pela minha testa. Desde então, algo mudou. As madrugadas nunca mais foram as mesmas. Comecei a evitar trabalhar sozinho, mas mesmo quando havia outros por perto, sentia a presença dela. Às vezes, eram sussurros quase inaudíveis, palavras que pareciam surgir das sombras. Outras vezes, era a sensação de um toque leve em meu ombro, apenas para virar e não encontrar nada. Certa noite decidi fazer algo diferente. Trouxe uma vela e acendi sobre a bandeja, como uma tentativa de homenageá-la ou, quem sabe, apaziguar o que quer que fosse aquilo. Enquanto a chama tremulava, observei a superfície do aço. Por um momento, pensei ter visto seu rosto novamente, mas desta vez havia algo diferente. Um pequeno sorriso, como se agradecesse. A luz da vela se apagou sozinha e eu senti uma paz estranha que não sentia há semanas.
Agora, sempre que entro no necrotério, tomo cuidado com os reflexos ao meu redor. Às vezes, acho que vejo sombras se movendo ou ouço murmúrios. Talvez ela ainda esteja lá, presa entre este mundo e o próximo. Talvez não seja apenas ela. Tudo o que sei é que nunca mais olharei para o aço ou qualquer reflexo da mesma maneira. Era para ser uma noite tranquila, mas nada me preparou para o que estava por vir. Trabalho como médico legista há mais de 15 anos. Já presenciei coisas que fariam qualquer pessoa comum perder o sono, mas nada se comparava ao que eu estava prestes a vivenciar. Naquela noite, fui chamado para examinar um corpo que havia chegado poucas horas antes. Segundo o registro, tratava-se de um homem em seus 50 anos, identificado como João Ferreira. A autópsia deveria ser de rotina, mas tudo mudou assim que abri o saco mortuário. Dentro dele não estava um homem, era o corpo de uma mulher. Naquele primeiro momento, pensei que pudesse ter ocorrido um erro na etiquetação. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. Pequenos deslizes acontecem em ambientes movimentados como o nosso. Peguei a prancheta para confirmar as informações. Todos os registros estavam corretos. O saco continha o corpo de João Ferreira. Olhei novamente para o cadáver buscando alguma explicação. Talvez um erro mais grave, uma troca de corpos? Resolvi chamar o atendente que havia recebido o corpo para esclarecer. Carlos, o atendente, era um profissional experiente e cuidadoso. Quando perguntei sobre o recebimento, ele jurou que o saco não havia sido aberto desde sua chegada. Disse que havia conferido tudo ao assinar a entrada, como de costume. A expressão de confusão no rosto dele era igual à minha. Nós dois ficamos parados ali por um instante, em silêncio, encarando aquele corpo que não deveria estar ali. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Quando voltei a olhar para o corpo, percebi que ele não estava mais na mesma posição. Os braços que antes estavam cruzados sobre o peito, agora estavam caídos às laterais. Um frio subiu pela minha espinha. Perguntei a Carlos se ele havia movido o corpo, mas ele negou categoricamente. Sua expressão de medo era genuína. Para ser sincero, a minha também era. Decidi examinar o corpo mais de perto. Minhas mãos tremiam enquanto levantava um dos braços. Os músculos estavam rígidos, indicando que o rigor mortis já havia se instalado. Era impossível que o corpo tivesse se movido sozinho. Ou não. Carlos sugeriu que colocássemos o corpo de volta na câmara frigorífica e eu concordei. Não havia mais nada que pudéssemos fazer naquela hora. Ao levantarmos o corpo, notei algo estranho na pele da mulher. Havia marcas de unhas nos braços, como se ela tivesse se arranhado antes de morrer. Fiquei intrigado, mas não comentei com Carlos para não alarmá-lo ainda mais. Enquanto colocávamos o corpo na gaveta frigorífica, algo fez com que ambos parássemos de repente. 3 batidas. Elas vieram de dentro da gaveta. Ficamos estáticos, incapazes de acreditar no que ouvimos. O som se repetiu, mais forte dessa vez. Olhei para Carlos e ele estava pálido como um fantasma. Perguntei se ele tinha certeza de que o corpo estava morto. Ele assentiu rapidamente, mas sua voz falhou ao tentar responder. Meu instinto dizia que algo estava terrivelmente errado, mas eu não sabia como proceder. Decidi abrir a gaveta novamente, mesmo com meu coração disparado. Quando puxei a gaveta, o corpo estava lá, aparentemente inerte, mas algo tinha mudado. Os olhos, antes fechados, agora estavam ligeiramente abertos, fixados em mim. Era como se me observassem. Dei um passo para trás, sentindo meu corpo paralisar. Carlos começou a rezar baixinho, sua voz tremendo. Fechei a gaveta o mais rápido que pude e tranquei-a. Não conseguimos continuar nosso turno normalmente depois disso. Ficamos juntos na sala de descanso, tentando compreender o que havia acontecido. Carlos sugeriu chamar a polícia, mas o que diríamos a eles? Não havia prova de nada além do nosso próprio medo. Decidimos aguardar até a manhã seguinte para relatar o incidente ao chefe do setor.
Quando a equipe chegou no dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi verificar a gaveta. Estava vazia. O corpo havia desaparecido. Conferimos todas as câmeras de segurança, mas nada de anormal foi registrado. Era como se a mulher nunca tivesse existido. O registro de entrada também havia sumido do sistema. Carlos e eu fomos os únicos a lembrar daquela noite. A partir desse dia, comecei a questionar tudo o que acreditava sobre a morte e o desconhecido. Não sei o que realmente aconteceu, mas sei que não foi algo natural. Carlos pediu demissão poucas semanas depois, incapaz de lidar com o que presenciamos. Eu permaneci no emprego, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Até hoje, evito falar sobre aquela noite, mas os ecos das batidas na câmara frigorífica ainda assombram meus sonhos. Trabalho como técnico em um necrotério. Para muitos, um emprego desses parece impensável, mas para mim é apenas mais um serviço. As noites são longas, solitárias, e o ambiente, embora sombrio, nunca me incomodou de verdade. Ao longo dos anos, aprendi a ignorar os ruídos estranhos. O estalo dos canos, o som do vento entrando pelas frestas das janelas antigas e até mesmo o que muitos chamam de vozes. Sempre atribuí tudo isso à estrutura envelhecida do prédio ou à imaginação exagerada dos meus colegas. Mas havia uma lenda específica que circulava entre os funcionários. Diziam que às vezes, durante a madrugada, era possível ouvir um canto vindo do fundo do necrotério. Nunca dei ouvidos a essas histórias. Parecia apenas mais uma daquelas tentativas de assustar os novos contratados. Entretanto, uma noite fatídica mudaria para sempre a forma como vejo meu trabalho. Era uma sexta-feira, quase 3 da manhã. Eu estava sozinho no laboratório, finalizando relatórios atrasados. A luz fluorescente piscava de vez em quando, e o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico do meu teclado. Tudo estava normal, até que não estava mais. De repente percebi algo. Um som. No início pensei que fosse o vento, mas logo ficou claro que era diferente. Um canto. Era uma melodia baixa, quase imperceptível, mas definitivamente humana. Fiquei parado por alguns segundos, tentando identificar de onde vinha aquele som. Meu coração começou a bater mais rápido. Não pode ser verdade, pensei. Levantei-me tentando convencer a mim mesmo de que algum colega estava pregando uma pegadinha. Peguei uma lanterna e segui pelo corredor gelado que levava à sala onde os corpos eram armazenados. Conforme me aproximava, o canto ficava mais claro. Era um som hipnotizante, quase bonito, mas com algo profundamente errado. Ao abrir a porta da sala principal, o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor, verificando cada canto da sala. Tudo estava exatamente como deveria estar. As camadas de aço inox brilhavam sob a luz fraca e o ar tinha o mesmo cheiro estéril de sempre. Suspirei aliviado, convencido de que minha mente estava me pregando uma peça. Estava prestes a sair quando ouvi outra coisa. Meu nome. Alguém sussurrou meu nome com clareza. Congelei no lugar. O som vinha de uma das câmaras frigoríficas. Olhei para as portas alinhadas e senti um frio subir pela espinha. Mesmo contra a minha vontade, minhas pernas se moveram, me levando até a origem do som. A câmara estava lacrada, como todas as outras, mas havia algo diferente nela. O número gravado na porta parecia estar desbotado, como se fosse mais antigo que os outros. Minha mão tremia enquanto segurava a alça. Quando finalmente reuni coragem para abrir, encontrei o corpo de uma mulher de meia idade, sua pele pálida contrastando com os lençóis brancos que a cobriam. Tudo parecia normal, exceto por seus lábios. Eles estavam ligeiramente abertos, como se tivessem acabado de emitir um som. Fiquei paralisado. Era como se o tempo tivesse parado. Fechei a porta com pressa, tentando afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ao me virar para sair, percebi que o canto havia recomeçado.
agora mais alto e mais próximo. Corri pelo corredor, quase tropeçando em meus próprios pés, até finalmente chegar ao laboratório. Por mais que tentasse me concentrar nos relatórios, minha mente continuava a reproduzir aquele som, aquela melodia fantasmagórica. Finalmente decidi que não conseguiria ficar ali por mais tempo. Arrumei minhas coisas e saí apressado, prometendo a mim mesmo que nunca mais trabalharia naquele turno. Nos dias seguintes, tentei esquecer o ocorrido. Contei a história para alguns colegas, mas todos apenas riram, dizendo que eu provavelmente estava exausto. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquilo havia sido real. Comecei a ter sonhos recorrentes com o canto. Nos sonhos, eu estava no mesmo corredor, mas as luzes estavam apagadas e o som vinha de todas as direções. Sempre acordava suando frio, com a sensação de que algo ou alguém estava me observando. Uma noite, decidi pesquisar sobre a história do necrotério. Descobri que anos antes de eu começar a trabalhar lá, houve um incidente estranho. Uma funcionária desapareceu sem deixar vestígios. Alguns diziam que ela foi assassinada, outros que simplesmente fugiu. O que mais me perturbou foi que a descrição dela combinava com o corpo que eu vi na câmara frigorífica. Agora, mesmo trabalhando apenas durante o dia, ainda sinto calafrios sempre que passo pelos corredores. O canto não parou. De vez em quando, ouço aquele som em meus sonhos, cada vez mais claro, cada vez mais perto. Tenho a sensação de que um dia não conseguirei mais acordar. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.